Olha, 5h43 e chegou aquela hora que a gente tava esperando. Eu tava já impaciente aqui. Até brinquei com ele de ligar pro pessoal do Guinness Book pra pedir pra gente lançar hoje a entrevista mais longa do mundo. Que é tanto assunto pra conversar, seria, né? Seria. Opa, seria bom demais. Tô aqui com o Rogério Alexandre e também já com o Rafael Hungria. Quer apresentá-lo? Fica à vontade, Rogério. Opa, Robson, que é isso? Novamente seu programa, cara. Você sabe que sou seu fã, você é meu mestre. Obrigado pela oportunidade. Vai nessa. Vamos achar que eu sou mais velho que você. Só uns 2 aninhos. Uns 200 anos. Mas estamos aqui hoje, Robson, né? Você me deu essa primazia, recebendo o Rafael Hungria, pesquisador e orientador do ecossistema Dáquila, de Dáquila Pesquisas. É um dos mais influentes, né, nesse assunto das pesquisas desenvolvidas por esse meio milhão de seguidores. Meio milhão de seguidores, fora os paralelos, o pessoal de Dáquila que eu segue. Rafael, muito obrigado por você ter vindo. É uma honra te receber aqui, meu amigo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na Rádio Top FM, nessa nova fase da rádio, né, que vai ser muito importante para as pessoas acessarem, além do entretenimento, né, o conhecimento, as informações que nós estamos trazendo para a população ter ciência, né, do que acontece no mundo e o que está por vir. Então vai ser um prazer bater um papo com vocês aqui. É claro que dá para explorar muitos temas, mas eu queria focar um pouco num que hoje eu estava vendo pelo YouTube, aí o pessoal dizendo assim, não, porque o Trump agora vai anunciar aí documentos, até agora secretos, tá, em relação à vida extraterrestre, e essa é uma questão que eu acho que está muito ligada com o sistema Dáquila, porque as pessoas associam com todo um trabalho de divulgação que já foi feito anteriormente, né? Eu acompanhei também a questão das comprovações da planicidade das águas, sim. E a questão dos continentes e todos aqueles exames que foram feitos, mas há muitas outras pesquisas, Ratanabá, né? O caminho de Peabiru. Exato. Então daria pra gente fazer uma entrevista aqui de umas 24 horas seguidas aí, eu acho que não esgotaria os assuntos. Mas fala primeiro de você pro pessoal que tá em casa saber com quem que a gente tá lidando. É psicólogo, pesquisador aí, pelo que eu li, há mais de 20 anos, e é uma pessoa que tá ligada especialmente nesse compromisso do sistema Dáquila, que é o de apresentar a verdade mesmo para as pessoas. Ainda que traria algumas vezes a ciência, ou a mídia, ou qualquer coisa assim. Fala um pouquinho do seu trabalho em relação ao sistema Dáquila. Bom, acho que você resumiu bem, né? A busca que muitas pessoas realizam atrás do conhecimento verdadeiro. Eu sempre fui um buscador. Desde que eu entendo por gente, né? Eu buscava entender a verdade por trás de tudo. Então, eu não me satisfazia com as informações tradicionais que a gente aprendia na escola. A versão oficial das coisas, né? E eu sempre queria algo além. Não sabia por que na época. Eu era uma pessoa diferente, que questionava as coisas, que buscava entender qual era o sentido da vida, o propósito real. Porque a gente sente lá no fundo que tem algo errado. E essas faltando um pedaço da história, né? Exato. E essas pessoas diferentes, elas questionam. Eu me enquadrava nesses diferentes, né? Nessas pessoas que não conseguiam entender o que estavam fazendo aqui nesse mundo. Como se a gente tivesse vindo de um lugar distante e precisava voltar para casa. Eu me lembro quando eu assisti aquele filme do ET, do Spielberg. Isso década de 80, 70, né? Eu me emocionei muito como criança, vendo aquele momento que o extraterrestre, né? Ele faz aquele sinal e ele volta para casa depois de vir para a Terra. Eu me identifiquei muito, eu falei, será que eu sou um ET? Porque eu não me sinto aqui da Terra, né? E muitos de nós nos sentimos assim, acho que muitas pessoas se questionam, né? De onde eu vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui? Essa foi minha busca. Então eu pesquisei muitas religiões, fui atrás de muito conhecimento em escolas, né, de estudo, filosofias, espiritualidade, esoterismo, ciência, física quântica, fui atrás de muito conhecimento de arqueologia e depois de 30 anos de idade, eu descobri Dáquila, o antigo Projeto Portal. Descobri o trabalho maravilhoso que o Urandir Fernandes de Oliveira estava realizando aqui no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade. E eu me encantei por esse trabalho, pelas pesquisas que eles estavam realizando e pelas evidências que eles estavam trazendo das pesquisas. Não só
apresentando teorias, mas também apresentando resultados práticos, vivenciais daquilo que eles estavam propagando e passando de informação. Daquele momento em diante, foi no ano 2010, que coincidiu, né, quando a mídia brasileira divulgou massivamente o fenômeno do ET Bilu na mídia, que ficou muito conhecido, né? E eu vim conhecer Dáquila, até hoje estou aqui. Já são quase 16 anos participando do grupo. E é claro que, além do trabalho nas redes sociais, você faz palestras e espalha aí o resultado de todas essas pesquisas, porque não são apenas as suas, mas tem pesquisadores de dezenas, centenas afiliados aí ao ecossistema Dáquila, né? São milhares de pessoas ao redor do mundo, e todo esse trabalho de propagação que o Urandir realizou junto com os seus pesquisadores, né? Durante todos esses anos, são mais de 30 anos de pesquisa, eu sinto uma honra de fazer parte desse grupo e poder colaborar com essa divulgação das pesquisas e das informações que estão sendo repassadas, né? Você enfrenta muita resistência, gente que quer, por alguma razão, se contrapor ao conteúdo que vocês apresentam? Ou não? Sim. Como é que é? Existe lidar com essa questão aí dos Porque são informações polêmicas, muitas vezes, que quebram paradigmas de alguns conhecimentos pré-estabelecidos, né? Dogmas religiosos, dogmas científicos, algumas barreiras que o próprio sistema não quer deixar que a população saiba de certas verdades ocultas, né? Que foram escondidas de nós, com relação a tudo, sobre a origem do homem, sobre onde nós estamos, que mundo é esse. A gente não sabe nem onde nós estamos, essa é a verdade. E se a gente não souber isso, que é o básico, vai viver como, né? Por algum motivo. Tem que entender quem é, isso, por que está aqui e para onde é que a gente vai depois, né? Nós descobrimos que a humanidade, ela está sendo escravizada durante milhares de anos por um grupo, uma elite de poder que controla a informação, controla o sistema financeiro, controla o sistema de mídia, controla o sistema religioso, controla tudo na Terra. Isso não é conspiração, isso é verdade. Porque se nós formos analisar friamente como a população reage a esse sistema mundial, político, governamental, econômico, é um sistema de escassez, de miséria, de sofrimento. Poucos têm dignidade. Quando você descobre o que está por trás disso, você fica chocado. E isso tem total relação com a visita de outras civilizações na Terra no passado. E estão aqui até hoje por trás de um sistema de poder que eles construíram. E quando a humanidade despertar para esse conhecimento, tudo vai mudar. Porque nós vamos passar de deixar de ser escravos e vamos ter consciência de que somos livres para reconstruir um novo sistema aqui na Terra. Esse é o principal objetivo do seu trabalho, né? Mas acho que o Rogério quer falar alguma coisa, né, Rogério? Rafael, novamente bem-vindo e tal. Quem acompanha minimamente sabe que há mais de 40 anos o Urandir e, consequentemente, Dáquila vem falando de assuntos que incomodam muito, né? E que antes era objeto de muito preconceito, mas que hoje a gente vê que alguns preconceitos vão se quebrando. Por exemplo, a questão da existência, fecha aspas, de seres extraterrestres, por falta de outra palavra. Hoje eu vejo que é um assunto que as pessoas querem debater. As pessoas estão começando a ficar preparadas para debater esse assunto. Tanto é verdade que depois daquela declaração do Obama num famoso podcast que existem, que admite a existência de extraterrestre, começou um debate mundial que já vinha estabelecendo. De acordo com as suas pesquisas, as pesquisas de Dáquila, o que dá para a gente falar sobre isso, sobre os tais documentos escondidos do Pentágono e também sobre as pesquisas que vocês realizam nesse setor? O que nós sabemos é que a presença extraterrestre é uma verdade incontestável. Não que eles vão ainda se revelar e vão chegar aqui na Terra como se fosse uma invasão ou uma revelação. Na verdade, eles nada já estão parecido aqui com os filmes de Hollywood. Não, na verdade vai sair um filme novo de daqui uns dias, vai soltar um filme interessante. Mas na verdade, estes grupos que chamamos de extraterrestres estão aqui na Terra antes de nós. E a narrativa dos governos é mostrar isso como algo desconhecido, não revelado,
incerto, como se eles tivessem... Motivo de piada, às vezes. Como se eles tivessem o conhecimento da existência ou não desses seres extraterrestres, de OVNIs, de arquivos secretos para a população. Sim. Porque, na verdade, eles trabalham para extraterrestres. Todos os governos trabalham para grupos extraterrestres. Quem está por trás de supostos líderes mundiais, presidentes, primeiros-ministros, reis, rainhas, são grupos que não são daqui. A Terra foi dividida em 4 partes, depois em 6 setores, no qual esses grupos estão no poder até hoje. Isso há milhares de anos. Podemos colocar aí 450 mil anos da presença desses seres aqui. Eles que também manipularam geneticamente o ser humano, adaptaram a raça humana para servir de trabalho escravo para eles, e até hoje estamos trabalhando para eles. Essa é a verdade nua e crua, mesmo que o sistema não queira apresentar isso. Eles estão com essa narrativa agora de apresentar na ufologia uma suposta revelação para a população, porque eles sabiam que a humanidade não estava preparada para essa revelação assim escancarada. Só que todo mundo hoje olha para o céu e vê as naves. Todo mundo já sabe que existe algo. E não dá mais para eles esconderem. Eles vão ter que revelar e apresentar isso. Na narrativa deles, né? Isso, de algum modo, pode atrapalhar ou conflitar com a religião? Especialmente o cristianismo? Pode, no início, dar um pouco de conflito, mas eles estão trabalhando justamente para unificar as ideias, né? Para depois apresentar algumas mitologias e histórias das antigas religiões, principalmente ligado ao cristianismo, judaísmo, islamismo, para fundir-se com essa ideia de presença extraterrestre ou de seres espirituais que interagem de outras realidades para cá, com um teor um pouco negativo. Já deram sinais lá nos Estados Unidos que esses seres podem ser demônios, ou seja, estão distorcendo toda a narrativa para gerar pânico, medo na população. Isso não existe. Não são seres que vêm aqui para fazer mal a ninguém. Pelo contrário, eles sempre estiveram aqui para colaborar com a humanidade. Estes que vêm realmente de realidades, né, e podemos chamar de dimensões superiores. Aqui é esta que nós estamos. Agora, existem seres que nas religiões se apresentaram no passado como anjos, como mensageiros. Todos esses seres não eram daqui. Eram seres que vinham de outro lugar. O próprio Cristo, né? O próprio Cristo disse, né? A casa do meu pai tem muitas moradas, meu reino não é deste mundo. Ele era alguém que veio de algum lugar, um cara que esteve aqui com habilidades e uma consciência totalmente diferente. Depois foi embora. E todos estão esperando ele voltar. Então, peraí. Um ser humano que não era da Terra veio para cá nos visitar, foi embora e vai voltar um dia? E as pessoas não estão questionando sobre a presença extraterrestre? Cristo foi o maior extraterrestre que nós conhecemos, né? Assim como outros grandes na Terra que passaram por aqui. Você acha que vai chegar um momento que a Bíblia vai ter que ser reescrita ou pelo menos reinterpretada? Reinterpretada, né? Com certeza. A Bíblia tem muitas informações, histórias. É um bom livro de pesquisa, de estudo e de fé. É importantíssimo para trabalhar a consciência, né? A melhoria do ser humano, um grau diferente de viver essa experiência aqui na Terra. E a gente vai sim, inclusive, reinterpretar algumas passagens bíblicas com esse novo olhar, né? Com essa visão diferenciada do conhecimento. Quanto tempo você acha que leva para haver essa conscientização em relação a tudo isso que você está colocando? Eu acho que não demora muito não, porque agora parece que os próprios governos vão começar a expor. E aí a população vai estar mais aberta a essas informações que Dáquila principalmente vem trazendo ao mundo. Como vocês sabem, Dáquila tem já uma parceria de muitos anos. Nosso presidente Urandir já revelou isso diversas vezes, foi perseguido na mídia, foi atacado, difamado e não adiantou nada. Tentaram destruí-lo? Tentaram acabar com a reputação dele e hoje está aí sucesso total, né? O Dáquila, Urandir, os pesquisadores, o resultado das pesquisas, provando que tudo era verdade, o que ele disse. E agora eles estão correndo atrás porque a população está percebendo que a mídia mente, engana as pessoas e não quer mostrar a verdade. E os governos vão ter que se adaptar a essa nova narrativa. E aí que Dáquila entra com maior facilidade para sustentar aquilo que sempre foi apresentado, né? Essa ocultação da verdade, em alguns momentos mentiras também, tudo parece que tem aquele objetivo de manipular e de alguma maneira fazer com que o ser humano continue na ignorância, trabalhando para esses caras aí, sem que a gente tenha a noção de que está sendo escravizado.
Exatamente. Porque eles construíram um sistema aproximadamente 13 mil, 14 mil anos, desde a última grande calamidade que houve na Terra, né? Que até a Bíblia cita o grande dilúvio. Isso aconteceu no mundo inteiro, um grande cataclismo. E que depois desse período, esses caras que estão sob o comando da Terra, são vários grupos, eles começaram a estruturar esse sistema. Nós estamos até hoje, depois de um grande reset que aconteceu na Terra, eles recomeçaram a civilização e a humanidade continua até hoje escrava, sem conhecimento, na ignorância, tentando viver nesse mundo, que é um mundo que parece que não tem sentido, né? A vida não tem sentido. Você falou nesse grande reset aí, eu me lembrei da questão lá de Ratanabá. É uma localidade que pouca gente imagina que já existiu ali na Amazônia e que representa praticamente o início de tudo, né? Foi. Nós descobrimos que o início da civilização, a primeira grande humanidade na Terra, surgiu na Amazônia brasileira, na região da Amazônia. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Estou conversando aqui com o Rafael Hungria, ele que é... O pessoal gosta de falar às vezes influencer, mas é mais do que um influencer, é um pesquisador, um psicólogo, alguém que é professor, que há mais de 20 anos aí analisa especialmente o comportamento humano e que procurava respostas até para si mesmo, mas que chegou aí no caminho da luz. E daqui a pouco vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre tudo isso que ele aprendeu aí ao longo da vida e que está pesquisando ainda junto ao pessoal do ecossistema Dáquila de pesquisas. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já.
volta agora, 18h04, conversando aqui com o Rafael Hungria. A gente falava sobre Ratanabá, teria sido aí vamos dizer assim, o começo da humanidade ali na região amazônica. Exatamente. Isso já confirmado, comprovado, inclusive com localização e tudo mais, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho mais disso e já fica devendo mais para uma outra entrevista qualquer hora dessas aí, viu? Maravilha. Ratanabá, uma revelação que Dáquila vem trazendo desde 2022, porém, nosso presidente Urandir Fernandes de Oliveira já vem pesquisando na Amazônia desde 92 a existência dessa antiga cidade que não está mais perdida, né? Ela foi encontrada por Dáquila. Nós identificamos a localização, que são diversos pontos na Amazônia, e descobrimos que lá foi a grande capital do mundo. Isso há milhões de anos. As pessoas até questionam, mas como é que vocês têm esses dados? Nós temos as informações e temos os dados de pesquisa também, e provamos isso em 2022. Sobrevoando a região amazônica, nós mostramos grandes quadras e ruas imensas no meio da floresta amazônica, que ninguém tinha conhecimento disso. Vocês acompanharam aí no YouTube, na mídia, né, pelos canais de Dáquila, essa descoberta. Isso gerou uma repercussão danada, né? Só que, como nós falamos, a resistência ainda é grande. Existe toda ainda uma dificuldade de trazer essa informação, essa descoberta, porque isso vai contra alguns interesses dos poderosos, né, que querem manter a narrativa ainda da mentira para as pessoas. Eu mesmo fiz perguntas para aquele, digamos que arqueólogo brasileiro, Sim. Rodrigo Silva, em relação a isso. Ele falou de uma porção de outras coisas e que não havia um reconhecimento da ciência tradicional e tudo mais. A gente percebe que tem as imagens, tem toda a comprovação de que de fato, convidar o Rodrigo Silva para ir lá na Amazônia com a gente. Também, né? Sabe que eu cheguei a sugerir isso, né? Não, nenhum deles vai. Porque são pesquisadores de gabinete que ficam em casa só falando que pesquisam em livros, na internet, nunca saem a campo para pesquisar nada. Dáquila vai a campo, pesquisa, vai em loco, mostra as evidências e eles negam as evidências. Negam a metodologia científica, que é apresentar os resultados das pesquisas. Claro. Eles ficam só na teoria, se baseando em textos, em livros, em dados que não são facilmente comprovados. Além disso, né, Rafael, a ciência é preguiçosa, né? Preguiçosa. Primeiro porque tem que sair do gabinete. Segundo, que eles vão ter muito trabalho para mudar todos os livros, né? Vai comprovar. Tem razão, né? E vão perder muito dinheiro, né? E já teve a credibilidade também, né? Esses pesquisadores da ciência Eles formal. dependem dessas narrativas falsas para manter o emprego deles. Porque, infelizmente, o sistema, esses que controlam o topo da pirâmide, eles manipulam quem está abaixo. Então, se você não seguir a agenda, você perde o seu emprego, você não consegue seguir a narrativa, você tem que se adaptar ao sistema. Dáquila vem para justamente fazer o oposto, né? Abrir caminhos para a gente reconstruir a nova narrativa. Não se submeter à versão oficial, né? Exatamente. Procurar demonstrar, até por experiências mesmo. Eu me lembro bem da história lá da Terra convexa, que houve cálculo de engenheiros, de matemáticos. Exato. Não foi nada assim, eu acho que é assim. Não é no achismo, né, Rob? Não, houve toda uma pesquisa. A partir de Ratanabá, que nós identificamos que a história da humanidade, a origem do homem é muito mais antiga, a gente percebeu que haviam evidências na Amazônia sobre o verdadeiro formato da Terra. Aí fomos pesquisar a cosmologia de povos antigos, todos eles falavam de uma Terra não globular. Ou seja, a Terra não era esse globo, essa esfera que a NASA apresenta para nós. A gente se questionou, peraí, se existem informações e dados da antiguidade que apresentam uma Terra diferente, vamos pesquisar se isso é verdade? Não é a partir de crenças, né? É a partir de dados de pesquisa. Fizemos mais de 12 experimentos de planicidade das águas. Em vários pontos do Brasil e do mundo. Exatamente. Né? Não encontramos curvatura nas águas em nenhum momento. Então, onde está a curvatura, segundo a trigonometria esférica, as medidas oficiais do formato da Terra? E 70% do planeta é água. Exato. Vai fazer o quê, né? Curvatura. Tem então, que ter, né? Quem tem curiosidade, assista o documentário no YouTube, Terra Convexa.
Não é terra plana, não. Terra convexa, vocês vão entender o porquê. É isso que era importante você falar, Rafael, a diferença do terra plana e do terra convexa. Isso a terra plana, ela se baseia na ideia da planicidade das águas. Sim. E em algumas ideias do formato bíblico, tá? Que alguns religiosos chamam de cosmologia. Cosmologia bíblica, hebraica, né? E eles acreditam que a Terra é plana de modo geral, mas nós fomos um pouco mais além. Nós comprovamos a planicidade das águas. Demonstraram por experimentos. Mas o modelo da Terra plana, ele ainda está um pouco desatualizado de acordo com as pesquisas que nós fizemos. Nós identificamos várias outras coisas que vão um pouco mais além, né? Então a Terra seria convexa nos continentes, ou seja, no nível das águas, você tem a elevação do relevo dos continentes até o topo mais alto, depois descendo até o nível das águas. Das águas outra vez, né? E seria uma convexidade dos continentes, da Terra. Não plana. Óbvio que não tem planicidade nos continentes, porque existe todo o relevo, altitude e tal. Depressões. Agora, nas águas, nos grandes oceanos, lagos, mares, não existe curvatura. Não há curvatura. A gente fez vários experimentos. Então, se existe planicidade nas águas, em longas distâncias, onde deveria ter curvatura, porque existem cálculos matemáticos que você consegue provar a curvatura, não é? E a gente provou que não tem. Tem muita ilusão de ótica, tem muitas informações que são distorções e anomalias que a gente identificou, e provamos, inclusive, que existe um continente não revelado ainda pela ciência, que está oculto além da Antártida. Lá no norte, né? Depois do Ártico, na verdade, porque a Terra forma uma grande borda de gelo, e além dessa grande muralha de gelo, existe um continente... Como se fosse um apêndice ali, exato, né? Com gente vivendo lá. Que é um lugar que é praticamente proibido de se ir. Não voa aeronave, não tem navio. É possível, durante um período do ano, chegar lá, mas ainda assim é bem complicado porque eles fecharam as rotas de GPS, tanto marítimas como aéreas, para impedir que qualquer um passe e saia da cartografia definida por eles. Pelo GPS, pelos mapas, né? Então ninguém consegue ir além, senão se perde, né? Não tem como... Como é que essas informações afetam a vida do cidadão comum? O cara que está lá, chegou em casa... Está no Uber. Está no Uber, quem sabe tomou uma cervejinha agora há pouco, falou, vou ligar o rádio. Louco, né? Ele vai achar que a gente é maluco, mas que esses malucos de alguma maneira isso vai se traduzir em benefício para todo mundo, não vai? Vai. Esse conhecimento? Vai. Porque existem estágios de consciência, nível de entendimento, né? Cada um tem a sua própria visão, cada um tem sua própria consciência, mas acredito que quando você traz um conhecimento pautado na ciência, não na mentira, como muitos trazem, uma hora ou outra isso vai vir à tona, vai ser revelado, porque não tem como você esconder a verdade por muito tempo, ela sempre vai ser apresentada. Sempre. Até porque pode gerar uma revolta lá na frente, né? Pode. Mentiram pra gente, a população vai se enganaram a revoltar, vai perceber que foi enganada, que mentiram para ela, que o governo, os sistemas, religiões acabaram escondendo muita coisa. Por isso que eles vão revelar agora os extraterrestres nos Estados Unidos. Porque eles já querem começar a abrir as informações pouco a pouco para a população não levar um choque, vamos dizer assim, né, do que virá. Isso é fácil de explicar o que o Rafael fala. Tem um livro chamado A Guerra dos Mundos, não é isso? Sim, sim. Que o Orson Welles, o cineasta, transformou numa radionovela. Isso em 1930, menos 100 anos, as pessoas achavam que era verdade e se suicidavam, se matavam por conta. Exatamente porque trazia uma ideia diferente do que normalmente as pessoas absorvem. Curioso isso. Para ter acesso a todas essas informações, vocês têm uma rede social bastante ampla. Nós temos os canais oficiais de Dáquila. Canais, né? Nós temos as pesquisas que são apresentadas no YouTube, no site de Dáquila, nos canais parceiros, né? Nos canais de Ratanabá, nos canais da Terra Convexa. Existem canais específicos, tanto no Instagram como no YouTube, né? Nas mídias, nas rádios agora, para a gente começar a divulgar as informações das pesquisas de Dáquila. Qualquer gulgada dessas palavras, Ratanabá, Dáquila, vai achar. Mas e a sua rede? Como eu tenho o meu canal no YouTube, né? Sim. Que é um canal de propagação, de difusão das informações de Dáquila e das pesquisas baseadas no compromisso da unificação do conhecimento, que é uma tentativa de reunir esses conhecimentos perdidos, essas verdades que foram escondidas de nós. Meu canal, Rafael Hungria, no YouTube, no Instagram também, Rafael Hungria. Hungria com H? Isso, e a gente vem trabalhando justamente para propagar ao máximo as informações de Dáquila.
Foi um prazer tê-lo com a gente aqui. Eu sei que você tem um compromisso na sequência, mas está sempre aqui em Campo Grande, gosta sempre. Da cidade, já Todos tem os algum meses. tipo de vínculo familiar, além de... Sim, nós temos uma parceria amigos. de trabalho aqui, né? Nossa empresa é parceira, inclusive do BDM Digital, Alliance. Então nós estamos fazendo várias reuniões aqui, inclusive hoje tivemos uma reunião maravilhosa, expandindo as parcerias, né? Justamente para levar um pouco desses benefícios que Dáquila vem trazendo para nós. Então, Você vai estar aqui daqui a um mês, não sei que compromisso vai ter, mas sei de um. Você vai voltar aqui na rádio. Vai voltar para Vamos voltar. conversar com a Próximo gente. mês né? Vai aqui ser um no prazer. Balaio, o Robson. sempre que precisar, estamos à disposição. Já fica marcado. E vamos sacudir o mundo, né? Com essas informações. Qualquer novidade é só mandar um WhatsApp aí que a gente já coloca no ar na hora, né? É isso aí, ó. Perfeito. Estou à Obrigado, disposição. obrigado, Foi um prazer, gente. Obrigado. Um abraço a todos os ouvintes. Até breve. Desculpe fazer você esperar, É isso. a vida segue. E eu E vamos continuo... buscar conhecimento, hein? Isso. Valeu. Tá certo. Conversamos aqui com o Rafael Hungria, ele que é psicólogo, é pesquisador, fala em nome do ecossistema Dáquila de pesquisa e a partir de agora vai ser nosso convidado para sempre que quiser aparecer, conversar um pouquinho. Certo? Obrigado. Bora com música.